Olá, como vai você que me assiste? Meu nome é Vitor Passos e nós estamos aqui para a nossa 15ª aula de estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba a notificação todas as vezes que nós publicarmos algum vídeo novo e também compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conheça. Vamos juntos divulgar a palavra de Deus. Além disso, eu quero te pedir desculpa se a senhora editora, minha esposa, não conseguir tirar todos os ruídos desse vídeo, porque eu estou numa zona rural, então tem barulho de pássaro, de cavalo, de boi, de porco, de tudo quanto é tipo de animal. Vamos lá. Romanos capítulo 1, vamos ver o versículo 7 e 8 para a gente contextualizar a nossa aula. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Hoje nós vamos terminar de estudar o versículo 7 e vamos estudar também o versículo 8. Na última aula nós estudamos que o apóstolo Paulo deseja aí aos cristãos que estão em Roma graça e paz. Ele parou, refletiu e entendeu que tudo que aqueles irmãos precisavam está contido na graça e paz de Deus, certo? Bom, vamos avançar um pouco mais na nossa aula e vamos entender o que o apóstolo Paulo nos diz com graça e paz de Deus, nosso Pai. O que nós podemos extrair aqui de ensinamento bíblico quando o apóstolo Paulo diz nosso Pai? A primeira coisa que eu acho que nós precisamos refletir é que ele utiliza esse pronome possessivo, vamos dizer assim, nosso, para qualificar o substantivo Pai. Então ele traça uma linha divisória. Antes da gente entender que Deus é Pai, a gente tem que entender que Deus não é Pai de todos. Essa conversa de paternidade universal, que Deus é Pai de todas as pessoas, não é bíblica, não está de acordo com as Escrituras Sagradas. Por mais chocante que seja, essa é a realidade e nós estamos aqui para aprender a verdade de acordo com a Bíblia. Tá joia? Então, ele traça essa linha divisória. Ainda que sutilmente, o apóstolo Paulo nos diz que Deus não é Pai de todas as pessoas, é o nosso Pai. Vejamos o que está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então o Evangelho de João nos ensina aqui, que tem uma condição para ser feito filho de Deus. É aos que creem no nome do Senhor Jesus Cristo que é dado o poder espiritual de ser feito filho de Deus. A conclusão que nós podemos tirar é que o homem natural, sem o Senhor Jesus Cristo, carece de poder espiritual para ser elevado a essa condição de filho de Deus. Tá joia? Vamos ver o que o próprio Cristo diz em João capítulo 8, versículo 42 a 44. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo: todas as pessoas que são filhas de Deus certamente o amam. É impossível que alguém seja filho de Deus e não ame ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele ainda vai mais longe e diz coisas mais chocantes sobre a filiação de algumas pessoas. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o próprio Cristo nos diz, além de dizer que somente aqueles que o amam são os filhos de Deus, ele diz com todas as letras que existem pessoas que são sim filhas do diabo. Então não sou eu quem digo, mas o próprio Cristo, certo? E aí o apóstolo Paulo diz: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo coloca o Senhor Jesus Cristo ao lado do Pai. E quem pode figurar ao lado de Deus, se não Deus? Quem nós poderíamos elevar à categoria, digamos assim, a posição de estar ao lado de Deus, se não alguém que fosse tão excelente, tão poderoso quanto o próprio Deus, como é o Senhor Jesus Cristo? Então, aqui implicitamente nós vemos, mais uma vez, a doutrina da Trindade, de que Jesus Cristo, o Filho do homem, é sim o Filho de Deus, é o próprio Deus, tá certo? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo coloca o Filho, o Senhor Jesus Cristo, nesse versículo aqui de Romanos 1, 7 e 8, ao lado do Pai,
desejando graça e paz, porque a graça e a paz e todas as coisas que vêm de Deus estão também no Filho. Nós lemos aqui agora João 3,16. Essa graça, esse favor imerecido de entrega de Deus para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, veio na pessoa do Filho. A graça está no Filho. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tá joia? Então, é por isso que Cristo fica ao lado do próprio Pai. Vamos avançar. Romanos 1, agora vamos estudar o versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, no versículo 7, o apóstolo Paulo deseja graça e paz para esses cristãos e, em seguida, ele certifica, digamos assim, a qualidade da fé desses cristãos. E ele diz que a fé deles é tão robusta e tão madura, tem dado tantos frutos, que em todo o mundo é anunciada essa fé, né? E a primeira lição que nós tiramos disso é que o apóstolo Paulo, ele não parabeniza esses cristãos. Ele não os cumprimenta por essa fé madura, por essa fé robusta, pelos frutos que a fé deles estava dando. Muito pelo contrário, ele diz, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, e aí ele fala sobre a fé desses irmãos. E por que isso? Nós já estudamos nos versículos anteriores. Quem são essas pessoas? Quem são os cristãos? São os amados de Deus, chamados santos. Pessoas nas quais se operou o amor de Deus e que por essa engrenagem, por terem sido amadas de Deus, em primeiro lugar, elas foram transformadas e entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Então não há nenhuma razão para que elas sejam parabenizadas. Não há nenhuma razão para que o apóstolo as congratule, vamos dizer assim. Não é verdade? Porque ele sabe que quem operou nelas em primeiro lugar foi o amor de Deus, né? Quantas vezes nós não nos parabenizamos, ainda que oculto, por sermos assíduos nos cultos, por atendermos um favor aqui ou acolá de um pastor, por ajudarmos na limpeza da igreja, por darmos carona para um irmão ou outro, postarmos um versículo bíblico aqui no Instagram, mandarmos uma mensagem ali no WhatsApp, a gente já se parabeniza, como se a gente fosse digno de algum crédito na operação desse amor e dessa graça, esse favor imerecido que vem de Deus no nosso coração. Não. Graças a Deus. Façamos como um apóstolo. Vamos dar graças a Deus por tudo que tem acontecido na nossa vida e que em nenhum momento a gente pense que nós somos merecedores de aplausos por o que quer que seja que esteja acontecendo na nossa vida. Mas o apóstolo age dessa maneira, ele não louva os homens porque ele não louva nem mesmo a si mesmo. Vejamos o que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então o apóstolo Paulo não parabeniza ninguém, porque ele não parabeniza nem a si mesmo. Ainda que ele tenha sido um missionário que percorreu, boa parte da civilização da época evangelizando, que padeceu naufrágio, fome, sede, nudez, dificuldade, ele não se louva a si mesmo. Antes ele dá graças a Deus. E porque ele não se parabeniza, ele não parabeniza outras pessoas. As pessoas que louvam os homens, em primeiro lugar, elas cometem o erro de louvarem a si mesmas, por enxergarem mérito nas suas boas ações. Quando elas veem alguém praticando bem, elas também enxergam um mérito humano e por isso os aplaudem e os dão o seu louvor, quando na verdade a Bíblia nos ensina que o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor é Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma outra consideração importante que nós temos que fazer aqui a respeito desse versículo 8 é que quando o apóstolo Paulo diz que em todo mundo era anunciada a fé desses irmãos, nós temos que entender que se trata de uma hipérbole, ou seja, uma figura de linguagem que é utilizada de maneira exagerada para dar um entendimento da dimensão daquela ideia. Então, quando ele diz em todo mundo, é claro que ele não estava dizendo em todo o globo terrestre. Na verdade, a América Latina não era nem conhecida naquele tempo. A China, por exemplo, as pessoas não tinham muito conhecimento daquela civilização. Então, quando o apóstolo Paulo diz em todo o mundo, ele está falando acerca do Império Romano, no mundo civilizado, conhecido e até então. E talvez, na verdade, ele estivesse dizendo dos irmãos em Cristo que habitavam em todas as outras províncias do Império Romano. É essas pessoas que tomaram conhecimento da fé dos cristãos, porque os incrédulos muitas vezes não se deixam impactar, não ficam ali tomando conhecimento do que acontece
na fé de uma pessoa, numa igreja em determinado lugar, somos nós os cristãos que nos alegramos e que comentamos quando tomamos conhecimento de que fulano ou beltrano entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e que uma determinada igreja está prosperando, está sendo derramada lá um avivamento, um poder de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz que em todo mundo é anunciada a fé dos romanos, ele se referia ao mundo civilizado do Império Romano e, muito provavelmente, aos cristãos daquele tempo. E o apóstolo Paulo dá graças a Deus por essa fé desses irmãos que é anunciada em todo o mundo. Por quê? Em primeiro lugar, todo cristão se alegra quando ouve falar que uma outra pessoa entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. É notícia de que o reino de Deus está ampliando. É notícia de que a graça do Senhor, a sua luz, alcançou mais um coração. E isso alegra todo cristão. Além disso, nós temos que entender a posição estratégica que a cidade de Roma ocupava naquela época. Era a capital do Império Romano. Então, dizer que uma igreja fora estabelecida naquele lugar e que havia diversos cristãos que estavam com uma fé poderosa acendida em seus corações, significava que o evangelho poderia se propagar, como de fato se propagou, por todo o mundo dos gentios. Porque em Roma, a capital do Império Romano, passavam pessoas de vários lugares diferentes, comerciantes, turistas, generais, exércitos, intelectuais, filósofos. Então, com essas pessoas, a mensagem foi carregada. Um outro motivo para se alegrar na fé dessas pessoas é que Roma, a capital do Império Romano, deveria ser também, digamos assim, a capital de todos os pecados. Naquele lugar com gente de todas as culturas, de todas as religiões, de toda corrente de pensamento, digamos assim, com certeza havia pessoas que cometiam os pecados mais abomináveis possíveis. Então muitos poderiam dizer: olha, se tem um lugar que o evangelho não vai vingar é em Roma. Mas aqui estão os irmãos em Roma provando que o Espírito Santo estabeleceu para si mesmo uma igreja, um povo cheio do poder de Deus, que foram alcançados pelo evangelho e estavam lá se reunindo para aprender mais da palavra de Deus, para orarem junto, para louvarem o nome de Deus, ainda que rodeados do mundo cheio de pecado. Uma outra reflexão que nós temos que fazer, e é a última da aula de hoje, é acerca da publicidade da fé cristã. O apóstolo Paulo registrou: em todo mundo é anunciada a vossa fé, né? Aqueles cristãos não tinham à sua disposição jornais, revistas, mídias sociais, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, não tinham agentes publicitários que eram pagos para promover a publicidade daquela fé, daquela igreja, daquela religião. E como então, afinal de contas, em todo mundo era anunciada a fé dessas pessoas? Só há uma explicação: o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo derrama o seu poder na vida de alguém, essa fé se propaga por si mesmo, não carece de propaganda feita por pessoas com recursos humanos. É o poder de Deus e a sua infinita sabedoria que atraem inevitavelmente o coração das pessoas, de forma que elas questionam: o que está acontecendo? Que poder é esse? Que transformação é essa? Que graça é essa que está acontecendo na vida de fulano, de beltrano, e que me alcança também lateralmente quando eu me aproximo deles, quando eu os ouço falar? Existe um amor diferente na vida dessas pessoas. É obra do Espírito Santo. E, na verdade, a fé cristã não pode ser propagada de outra maneira. O Espírito Santo se propaga através da vida de pessoas, e não de objetos, de posts. E não me entendam mal, não estou dizendo aqui que não podemos propagar nossa fé por meio de mídias sociais, coisas desse tipo. Afinal de contas, é justamente o que eu estou fazendo nesse momento. Mas o que eu estou querendo dizer é que, na verdade, o grande propagador da nossa fé é o Espírito Santo. Se ele for removido da nossa equação, não há propaganda, marketing, técnica, digamos assim, de venda que vai fazer com que as pessoas recebam a Cristo no seu coração. Então, se a fé cristã em algum momento não for propagada, não são as técnicas de marketing que não estão funcionando. São, na verdade, os cristãos que estão com algum defeito na sua constituição. Lhes falta o Espírito Santo, tá certo? Então que sejamos cheios do Espírito Santo para que possamos anunciar com poder, com unção, com vida e vida em abundância a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu encerro a minha aula por aqui e te vejo na próxima aula. Um grande abraço, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço.